que me acompanha aqui no canal, assistindo todos os vídeos, todas as questões do Revalida, de todos os tempos, de todas as bancas. É com grande alegria que eu venho, né, dizer que hoje é um dia feliz. Por que hoje é um dia feliz? Porque estamos com vida, com saúde. Isso é motivo de agradecer, né? E um dia muito especial para mim, que hoje é meu aniversário, dia 10 de setembro. Uhul! E é dia de fazer questão, a gente não pode parar, né? Vou tentar ser mais sucinto hoje, ó. Hoje a gente tá com uma nova cor. Quem nos já tá com a gente aí vê que sempre tem uma coisinha diferente. E é isso aí, vamos participar, vamos fazer as questões. Estamos agora no oitavo vídeo. Seja bem-vindo. Se você não assistiu ainda, assista os vídeos anteriores. E vamos nessa, né? Qual vai ser a surpresa de hoje? O que vamos fazer hoje? Vamos seguir. No último vídeo a gente falou sobre doença celíaca, intolerância à lactose, úlcera péptica, hemorragia digestiva alta, muitas coisas. E nesse vídeo a gente vai ver o que vai ser, né? Como é ao vivo, vamos, né, fazer todos juntos. Revalida INEP 2015. Vamos fazer hoje, a cada dia a gente faz 28 questões, né? 197, vamos até a 224. Então vamos ler juntos. Um paciente de 57 anos de idade apresentava queixas de dispépticas há cerca de 2 anos, quando procurou atendimento médico. Na época, recebeu orientações, tratamento sintomático e foi solicitado o exame de endoscopia digestiva alta. Porém, por ter apresentado melhora com o tratamento instituído, não realizou o exame. Há cerca de um mês, voltou a apresentar piora do quadro álgico. Com as mesmas características, o exame endoscópico agora realizado apresentou laudo sugestivo de lesão maligna ulcerada de 5 centímetros na porção do corpo gástrico. O exame anatomopatológico mostrou o adenocarcinoma bem diferenciado. A tomografia computadorizada de abdômen para estadiamento não mostrou qualquer outro achado. Considerando os resultados dos exames, a conduta terapêutica a ser tomada deveria incluir a. Pessoal, o que eu estou falando sobre esse nosso lapisinho aqui, ele é bom para você sempre marcar, entendeu? Porque as questões de revalida são muito grandes, então para evitar, né, o cansaço, você deixa tudo marcadinho já quando você começa a ler. Essa questão aqui não é tão grande não, mas geralmente sempre é aquelas questões gigantes, né? Ressecção cirúrgica ampla como tratamento exclusivo, erradicação da H. pylori com antibióticos seguida de ressecção cirúrgica ampla, radioterapia associada à quimioterapia seguida de ressecção cirúrgica ampla, ressecção cirúrgica ampla seguida de quimioterapia neoadjuvante conforme o estadiamento. Pessoal, essa aqui é uma das questões que não tem a probabilidade de cair, tanto no Revalida. Por quê? Porque são questões muito específicas de especialista mesmo. Isso aqui não é tão comum na nossa vivência de um clínico geral, né? Mas vamos ver aqui. É, uma ressecção cirúrgica ampla seguida de quimioterapia neoadjuvante conforme o estadiamento. Vamos passar. Pessoal, a gente tem que ir nos mais prováveis. Agora tá vindo. Como que é questão aleatória e surpresa, não são questões tipo assim, 2016, não é da primeira questão até a questão 100, não. É questões aleatórias que a gente está fazendo juntos aqui, né? E acaba sendo uma surpresa para ambos, tanto para mim quanto para você. Então a gente vai ler junto aqui a questão de 2016, Revalida INEP. Hidrate-se. Se você não tem uma garrafinha de água, ande do seu lado. Um homem com 40 anos de idade, tabagista e etilista crônico, procura assistência médica relatando mal-estar geral, náuseas e vômitos. Refere que apresenta icterícia progressiva há 4 meses e perda de 8 quilos de peso no mesmo período. Afirma que procurou serviço médico outras vezes, motivando pela coloração escura da urina e amarelada da pele, mas não realizou exames nessas ocasiões.
Um médico solicita tomografia de abdômen e exames laboratoriais. Hemoglobina de 8, leucócitos um pouco aumentado, glicemia aumentada, LDH normal, TGO, TGP estão aumentados, gama-glutamil transferase, gama-GT, né, está aumentado, bilirrubina também está aumentado, direto está aumentado, indireto também está, força tasocrina também está. E aqui a gente vê o quê? Uma neoplasia de cabeça de pâncreas, né? Não é vesícula, a gente já corta. E o que que a gente vai fazer? Uma hepático jejunostomia e uma gastrojejunostomia. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Esses temas a gente está fazendo juntos porque a gente tem que fazer todas as questões. E a gente tem que estudar mesmo, né? É importante saber, né, que precisa fazer a cirurgia e tal. Mas o que que acontece? Não é um tema muito comum de cair no Revalida. Vamos começar. Não, na verdade, neoplasia de cabeça de pâncreas é muito comum, tá, gente? Me perdoe. O câncer de cabeça de pâncreas é um tema que tem que ser muito estudado. Câncer de cólon, é, câncer de. Ah, tem vários cânceres: câncer de mama, câncer de ovário, câncer de pulmão também. Mas o câncer de cabeça de pâncreas é um dos mais importantes, assim, tá bom? Tanto na prova teórica quanto na prova prática, se você está estudando para a prova prática também. Logo após a gente terminar todas essas questões, acredito que a gente vai começar a estudar a prova prática juntos, tá bom? Revalida 2020. Um paciente com 70 anos de idade foi atendido no pronto-socorro de um hospital de nível secundário relatando dor abdominal com irradiação para a região dorsal, além de emagrecimento há 4 meses. Quando vem emagrecimento, você tem que acender uma lâmpada na sua cabeça, viu? Há 2 meses começou a apresentar prurido cutâneo progressivo e urina escura. Há 15 dias, os olhos ficaram amarelos, enquanto se emagrecido e ictérico com escoriações dérmicas provocadas pelo ato de coçar. Borda do fígado palpada de 1,5 abaixo do reboco costal direito, com palpação não dolorosa. Tá. Com base, no caso clínico, os exames laboratoriais que confirmam a hipótese diagnóstica são aumento da bilirrubina indireta? Não. Gente, o que dá coceira é aumento da bilirrubina direta. Então, já vou cortar. Cortei e cortei. Direta e aumento da fosfatase-alcalina? Sim. Por quê? Porque está relacionado ao fígado, né, gente? Diminuição do proteínas em segundo. É isso, bora passar. 200. Questão 200, eu vou colocar assim. Chegamos à questão 200. Se você chegou na questão 200, você coloca assim, ó. Hashtag cheguei. Tá bom? Para eu saber se porque você está aqui comigo. Tá bom? Apoiando comigo. Vou ficar muito feliz em ver se você participando. Né? Porque é muito bom comentar. Se você tiver alguma coisa a agregar também, eu fico muito feliz. Vamos ler juntos. 2022, Revalida INEP. Uma paciente com 68 anos de idade, tabagista de longa data, foi encaminhada pelo médico da Unidade Básica de Saúde para atendimento em ambulatório de cirurgia. O médico da UBS forneceu relatório afirmando que a paciente apresenta dor em região superior do abdômen, que irradia para o dorso de forte intensidade, há cerca de 2 meses associada à perda ponderal. Perda ponderal é engraçado, né? Perda ponderal de 4 quilos, queda do estado geral e início de diabetes nesse mesmo período. Apresenta purida no corpo, apresenta icterícia moderada. Paciente sem comorbidades prévias, considerando o caso apresentado, qual a principal hipótese diagnóstica do exame inicial a ser solicitado. Pessoal, uma pessoa de idade mais avançada, tabagista de longa data, vem comigo. Dor na região superior, irradiada para o dorso, de forte intensidade há 2 meses. Perda ponderal, queda do estado geral, início de diabetes, prurido no corpo, icterícia. O que é isso, gente? Câncer de cabeça de pâncreas, câncer de vias biliares, câncer de fígado, coledoculitise. Qual é o câncer que a gente está mais comentando agora nesses últimos segundos, últimos minutos? Câncer de cabeça de pâncreas, né, gente? Da icterícia, dor na região superior que irradia para o dorso, perda
Essa perda ponderal, ela é muito significativa, né? E ainda vem falando da diabetes, né, que está em envolvimento com pâncreas também. Então é uma questão muito boa, né? Foi 2022. Vamos seguir. 201 agora. Questão de 2014. Um homem com 55 anos de idade procura UBS queixando-se de que há 3 meses apresenta cor amarelada de pele e dos olhos, com coceira e urina muito escura. Refere piora progressiva dos sintomas há cerca de 25 dias, sente cansaço progressivo que associa a emagrecimento de 20 quilos nos últimos 6 meses. Eventualmente, dor em mesogástrico nas costas, que melhora em antiácido de jejum. História pregressa de etilismo destilados há mais de 30 anos. Retorna ao BS, pois há 40, após, retorna ao BS após 45 dias da primeira escolha, trazendo ultrassom abdominal que evidencia dilatação. A hipodiagnóstica e conduta corretação. O que que a gente faz? É, O Revalida é assim, galera. Se você não pegou a manha do Revalida ainda, eu vou te passar a manha agora. O que acontece com o Revalida? Ele vai te cobrar o quê? O diagnóstico, ele vai te cobrar qual é a conduta, qual é o exame, ele está te treinando para você trabalhar na unidade básica de saúde. O que que você tem que fazer? É uma coisa, parece ser complexa, mas é uma coisa muito básica. Por quê? Vamos dizer aqui, um paciente que tem icterícia do abdominal, perda de peso, que é alcoólatra há mais de 30 anos, o que que você tem que pensar? Adenocarcinoma de pâncreas, né? Qual é o exame solicitado? Tomografia abdominal contrastada, gente. A gente viu o exame de tomografia na última questão e agora a gente está fazendo de novo. Viu que as questões se repetem? 202, 2012. Um homem com 47 anos de idade é internado para investigação de icterícia por ido há 3 semanas. Nega doenças anteriores, perda de peso, outras queixas. Etilista crônico, 3 a 5 doses de bebida alcoólica destilada há 30 anos. Exame físico, bom estado geral. Apresenta icterícia de escleras. Exame físico foi normal. Abdômen revelou dilatação de vias biliares infra, intra e extrahepáticas. A vesícula está dilatada e não foram evidenciados cálculos em seu interior. Considerando a relação custo-efetividade, qual o exame complementar que deve ser solicitado na sequência da ultrassonografia, visto o diagnóstico do caso? Qual é o exame, gente? Teve uma questão anterior que estava falando sobre custo-efetividade. Qual é o primeiro custo efetivo do primeiro exame? Ultrassom. Tá aqui. Ó. E qual é na sequência do ultrassom? Uma tomografia, né, galera? Essa questão é de que ano? 2012. 2012 para hoje, ó. Estamos. Uma questão que ainda permanece, né? Isso é muito bom. 2022. Um paciente com 72 anos de idade, tabagista, vem queixando de icterícia, colúria, prurida há 2 meses de forma progressiva. O exame físico que apresenta icterícia, massa palpável, de consistência amolecida, indolor no pulmão direito, mais precisamente ponto cisto. Como que é o nome desse sinal, dessa massa palpável, essa localização? Essa sinal Sinal de Courvoisier-Terrier, tá, gente? Quem não sabe, vamos seguir aqui. Um hemograma com discreta anemia, TGO, TGP aumentado, bilirrubina também aumentada, sendo direta bem aumentada e indireta. Qual é o diagnóstico mais provável, pessoal? O que que a gente está comentando o tempo todo? Questões se repetem. Questões se repetem. 2022 de novo. Mulher de 60 anos assintomática realizou colonoscopia para rastreio de câncer coloretal. No exame foram encontrados 2 pólipos em colo transverso, medindo 0,5, 0,5, um pólipo em colo descendente e 2 pólipos em colo ascendente. 2 pólipos. Nossa, coitado desse tanto de pólipo. O que que a gente vai fazer?
todos pediculados e foram removidos completamente durante o exame histopatológico se tratava de pólipos adenomatosos tubulares, exceto de pólipo transverso. Diagnóstico com edema tubivuloso. O que que a gente vai fazer, gente, para continuar tendo um segmento com essa paciente? Colonoscopia 3 anos, 7 a 10 anos é muito tempo. Transversectomia. Gente, bora ficar aqui, né? Maior que 5 pólipos, se preocupe, tá, gente? Maior que 3 eu já fico preocupado, mas maior que 5 aí a gente faz, né? Se fosse um, no máximo 2 pólipos, a gente colocaria de 7 a 10 anos, né? Vai, 2023. Em uma visita domiciliar de estratégia da família, é atendido um homem com 53 anos, ex-tabaquista, consumo de 20 cigarros ao dia, que parou de fumar há 15 anos. Ele relata que foi submetido à colonoscopia há 3 meses em razão da diarreia prolongada que evidenciou uma lesão polipoide no reto, sendo tem sido realizada a polectomia, cujo laudo anatopatológico revelou pólipo hiperplásico. Afirma não ter histórico de câncer de colo retal na família. A classificação de risco para câncer coloretal nesse paciente e a estratégia de acompanhamento visando o rastreamento desse tipo de neoplasia, conforme as diretrizes brasileiras são respectivamente. Risco baixo e moderado. Gente, bora ver aqui. Pensa comigo aqui. A gente estava falando da questão anterior de um paciente que tinha 5 pólipos. Aí é grave, né? Se esse paciente aqui ele tivesse mais de um pólipo, ele só tem uma lesão polipóide, né? E se ele tivesse história de câncer, aí seria alto risco, né? Mas como não é, é um risco moderado, né? O que que a gente vai fazer? Uma pesquisa anual, né? Que é, se tivesse mais, aí a gente faria uma colonoscopia, mas anual também a gente pensaria, né? Vamos seguir aqui, mas vamos. Se você estiver gostando, eu espero que você esteja gostando dessas lives, que eu faço com muito amor, né? Eu gosto muito de fazer questão, eu gosto muito de participar com vocês. E eu quero que você tenha muita saúde. Ó, água é muito importante, tá, gente? Hidrate-se. Questão de 2021, Revalida INEP. Paciente de 65 anos masculino apresentando alteração do hábito intestinal, com história familiar que apresenta o pai falecido de câncer de próstata, 70 anos, mãe falecida de câncer de colo do útero, avô e primo câncer de cólon por 50 anos, respectivamente. Gente, realizou colonoscopia que evidenciou lesão estenosante na junção reto-sigmoidiana, 3 pólipos no reto e 5 pólipos em sigmoide. Histopatológico, lesão estenosante foi adenocarcinoma de colo moderadamente diferenciado. Quanto aos pólipos eram de natureza adenomatosa, 5 tubulares e 2 vilosos, ambos no reto. Em que situação abaixo, levando em conta a história familiar, o diagnóstico, essa paciente melhor se enquadra. Pessoal, familiar nenhum teve câncer, não familiar, tô falando pai e mãe, tá? Que a gente tem que ver de primeiro grau. Teve. Então não é hereditário, esse aqui é recessivo, familiar não é. É esporádico, né, gente? É algo que o pai teve de próstata e a mãe de câncer de colo do útero, de útero. Então, vamos ver. Isso aí, galera. Ao vivo, vamos para a questão 207 agora. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, tá bom? Estamos aqui fazendo as questões juntos e que você fique em paz. Vamos fazer a questão de 2013, Revalida INEP. Mulher com 72 anos de idade vem fazendo tratamento e acompanhamento por anemia ferropriva no posto de saúde há cerca de 1 ano e meio. Relata que nos últimos 4 meses perdeu 5 quilos, está se sentindo mais fraca, apresentou vários episódios de diarreias que cessaram espontaneamente, seguidos de vários dias sem evacuar. Quadro que vem se alternando desde então. O diagnóstico mais provável e a investigação adequada são, respectivamente, uma mulher de 72 anos de idade vem apresentando anemia, perdeu 5 quilos,
Teve vários episódios de diarreia. O que que é isso aqui, galera? Câncer de cólon. E tem que fazer uma colonoscopia, vamos ver? Isso aí. 94% da população do Banco de Questões de Estratégia acertou. Os estrategianos. Vamos continuar aqui, gente. 2020, Revalida INEP. Uma paciente com 35 anos de idade procura atendimento hospitalar devido ao episódio único de sangramento anal vermelho vivo, indolor, em pequena quantidade durante a evacuação. Nega qualquer história prévia de traumatismo local. Em exame físico constatou-se que a paciente está em bom estado geral, não corada, pressão arterial de 120 por 60, frequência cardíaca de 76 e pulso radial amplo regular. Abdômen plano, depressivo, indolor, a palpação sem massas palpáveis e sem sinais de irritação peritoneal. Anoscopia não demonstrou doença hemorroidária externa, ou fissuras anais ou fístulas anais. O toque retal não evidenciou lesões palpáveis a cerca de 6 centímetros da margem anal, porém evidenciou discreta quantidade de sangue em dedo de luva. O médico assistente solicitou um hemograma, cujo resultado foi normal. O paciente foi liberado para acompanhamento ambulatorial e solicitação de colonoscopia. O resultado da colonoscopia mostrou pólipos colônicos não peticulados, lesões bordes elevados, ulcerações com maior de 1,5 cm de diâmetro, em polo sigmoide estando de 35 centímetros da margem anal, a qual foi biopsiada. Nesse caso, a hipodiagnóstica mais provável para essa paciente é o quê? Sangramento, é, sempre quando vejo colônicos, eu lembro de uma coisa, de cólon, né? Neoplasia colônico. Vamos seguindo. Hoje é um dia muito feliz, tô tentando fazer aqui com vocês e aproveitar meu dia também, né? Hoje é um dia especial para mim. Então, que você esteja aí muito feliz também. Eu não sei como que vai ser seu dia, mas tire um momento do seu dia para você tirar para você, tá bom? Praticar exercício físico, né? Dar uma corrida, uma caminhada na academia, muito bom, tá bom? Revalida INEP 2022. Daqui a pouco eu tô indo na academia também. Vamos juntos. Um paciente com 58 anos de idade, branco, trabalhador rural, refere cansaço aos esforços que estão ficando mais intensos do abdominal esporádica em cólica, localizada em flanco direito há um mês. Refere apresentar sangramento esporádico nas fezes, tipo hematoquesia. Exames realizados na unidade básica de saúde apresentaram hemoglobina de 8,5 baixa, né, hematócrito baixo. Observa perda ponderal de 16. Ó, ficou esse ponderal aí de novo, hein, galera? O exame físico mostra febril emagrecido, com dor à palpação profunda em flanco direito e fóssilix direita. Pessoal, um paciente 58 anos de idade, né? Fala de trabalhador rural, que deve, já pensa numa história de um trabalhador rural. E o que que ele faz? Né? Tá cansado, com dor abdominal esporádica, em cólica, que tá com sangramento nas fezes, perda, tá emagrecido, tá anêmico. Gente, quem que esse rapaz tem? Ó, tumor, tuberculose, diverticulite ou doença inflamatória intestinal? Tumor, né, gente? Vamos juntos, vamos juntos. Mais uma. 2021, Revalida INEP. Um homem com 58 anos de idade foi admitido em ambulatório de hospital secundário e relatava sangramento e muco nas fezes. Referia também alteração do hábito intestinal com aumento no número de evacuações em 5 meses. O exame físico geral não apresentava particularidades e toque retal evidenciou tumoração na parede posterior do reto, aproximadamente 7 centímetros da borda anal. Com base nos dados apresentados, a alternativa correta sobre o exame necessário para definir a conduta a ser seguida é: o que que a gente vai fazer com uma pessoa que está tendo sangramento, muco nas fezes, um monte de problema intestinal? Qual é a primeira coisa? Com um homem de 58 anos de idade, um, dois, três e colonoscopia com biópsia, gente. É isso aí.
Gente, isso. Você tá vendo que as questões elas se repetem? Hoje tá sendo um dia muito bom pra mim, né? Talvez seja porque seja meu aniversário, né? Então a gente tem que ficar muito feliz. Hoje eu tô completando 26 anos de muita alegria, experiência, de aprendizados. E essas questões aqui está fazendo para eu aprender mais juntamente com vocês. Ó, 2025 revalida INEP. Eu gosto de questões atuais. Quanto mais atual, melhor, né? Que tem aquela, o lado bom de ter atualizações e tal, né? Homem de 61 anos de idade, né? 61 anos, procura a UBS de uma cidade grande desejando receber um pedido para colonoscopia, pois ouviu que é um exame preventivo necessário após 50 anos de idade para a detecção do câncer do intestino. Verdade, né? Mas vamos ver aqui, continuar. Questionado pela médica da UBS, o paciente relatava que não apresentava sintomas gastrointestinais, anemia, perda de peso, história familiar do intestino. Então, esse paciente basicamente não tem nada, né? Considerando que nesse município existe ampla disponibilidade de recursos diagnósticos e levando em conta as políticas públicas do Ministério da Saúde para rastreamento, qual a conduta inicial médica para adotar? Pessoal, agora vou. Eu tô fazendo aniversário, mas eu vou dar um presente para vocês e falar um pouco sobre a prova prática. Toda vez que você conversar com uma pessoa que tem acima de 50 anos, homem, né? Tô falando especificamente pro homem, você vai perguntar assim: você já fez o seu exame de rastreio para sua idade? Os, é, Sangue oculto nas fezes ou colonoscopia, que é a partir dos 50 anos. Mas isso você vai falar com velocidade, né? E com o tempo a gente vai conversando junto sobre a experiência de uma prova prática, que é diferente da prova teórica, tá? Então, a gente vai estudando junto e vai dar tudo certo. Fornecer o pedido de colonoscopia para o diagnóstico precoce ao paciente? Não, né? Solicitar colonoscopia, não. Solicitar sangue oculto nas fezes, informando o paciente que se trata do exame indicado pelo SUS para rastreio do câncer do intestino. Isso, né? A partir de 50 anos, se ele não tiver sintoma nenhum, ele tem que começar com sangue oculto nas fezes, entendeu? Porque pode vir assintomático, né? Quanto mais precoce, melhor. E colonoscopia se tiver sangramento, como a gente já fez algumas questões anteriormente, né? Vamos seguir. 212, 2023. Um homem de 43 anos procura a unidade de pronto atendimento por aumento do volume abdominal há 4 semanas. Associado a edema de membros inferiores, ele nega a ingestão de bebidas alcoólicas, não possui alteração do hábito intestinal ou sintomas dispépticos. Relata que, quando tinha 22 anos, sofreu um atropelamento com fratura de tíbia e recebeu 2 unidades concentradas de hemácia quando foi diagnosticado por hepatite por vírus C. Hepatite, hepatite C, né? Não possui histórico médico familiar relevante. Ao exame físico, apresenta sinais vitais normais, glucose hipocorada, esquitérica 1 cruz em 4. Os exames do aparelho cardiovascular respiratório estão normais, o abdômen apresenta-se globoso, com ruídos hidroéreos presentes, indolor a palpação e com sinal de piparótima 6 móvel positivo. Presença de edema de membros inferiores e pulsos arteriais presentes bilateralmente. Uma aparência teste de alívio foi realizada com a drenagem de 2 litros de líquido acítico de aspecto amarelo citrino, com contagem de células 450 leucócitos por milímetro cúbico, sendo 320 polimorfonucleares. Tá bom. Não houve acidente de punção, o diferencial de albumina sérica e acídica teve resultado de 1,3. Considerando o quadro apresentado como terapêutico mais adequado para esse tratamento, dessa complicação é prescrever. Gente, gentamicina, ceftriaxona, gentamicina, levofloxacina ou penicilina? Galera, eu vou pela bomba. Eu gosto, quando eu estudava com um rapaz, um brother, que para a segunda fase, que a gente falava assim, cara, na dúvida, dá ceftriaxona porque é uma bomba. Ela mata todo tipo de
de bactérias, essas coisas assim, né? Até engraçado, é gram-negativa, né? Mas ela é muito forte. Ciftraxona é uma medicação muito potente. 2012, olha o tamanho dessa questão. Na diferenciação entre as hepatites virais, deve-se considerar que todas as hepatites virais podem evoluir para a cronicidade? Não, né? Eu acredito que a E não. Talvez a também não, mas acredito que a E não. A persistência do vírus da hepatite C por mais de 6 meses define cronicidade? Sim, né? Ó, a questão. Gente, eu ia embora se eu tivesse na hora da prova. Isso aqui foi em que ano? 2012. Eu ia embora. Eu já ia para outra questão. Mas por causa de vocês, por amor a vocês, eu vou ler todas as alternativas, né? A frequência da sintomatologia da hepatite A é semelhante entre outros os grupos otários? Eu acho que não é, a frequência não é a mesma, né? Acho que a hepatite B, bora ver. Os índices de endemicidade pela hepatite B no Brasil são mais elevados que nos grandes centros urbanos? Gente, eu nem sei. Eu vou nessa aqui, mas essa aqui eu fiquei na dúvida, né? Gente, quando você tá na dúvida, ó, eu falo por mim. Eu marco e vou embora. Porque quando bate aquela dúvida, eu já, quando eu fiz a prova, né? Eu fiz uma vez só a prova. Aí eu passei na primeira fase. Foi assim, eu fazia questão, eu não sei se aconteceu já com você, mas comigo aconteceu desse jeito. Eu marquei a questão, vamos dizer que eu estava no gabarito. Aí eu li a questão, aí eu li a questão, eu tinha marcado já. Aí quando eu estava passando o gabarito, eu falei, nossa, poderia ser. Aí eu começava a criar outros contextos na minha mente. Sabe o que acontecia? Eu ia no gabarito e errava a questão, gente. Então, se você marcou, é porque a sinapse pediu para que você confiar nela, entendeu? Então, vamos continuar aqui. 2022. Uma jovem com 19 anos de idade chega à unidade de pronto atendimento por icterícia e desconforto no quadrante superior direito do abdômen. A paciente refere estar se sentindo cansada há aproximadamente 10 dias, acrescentando que nos primeiros 2 dias teve febre, artralgia, coriza, tosse seca, perda de apetite, náuseas, 2 episódios de vômitos. Conta que a icterícia apareceu, melhoraram os sintomas, bastante. Os sintomas melhoraram bastante. E que agora sente apenas um desconforto no quadrante superior do abdômen direito e leve diminuição do apetite. Ao exame físico, a paciente apresenta regularidade geral, ictérica, com fígado palpável, 2 centímetros revolto costal, vaso não é palpável. O que é isso, gente? Leptospirose? Não, tá muito inespecífico, né? Leptospirose ia dar uma clínica maior sobre chuva, sobre rato e tal. Mononucleose ia falar de linfadenopatia, né? Sobre também uso de amoxicilina. Colecistite ia dar sinal de manto positivo, né? Não falam muito isso. Hepatite viral aguda, né? É a mais aceitável. Olha as questões revalidas. Sempre gigante, né? Vamos continuar aqui. Um homem de 23 anos de idade, membro de um grupo de usuários de drogas ilícitas injetáveis. Já começa a abrir o olho aqui, hein, galera. Comparece à consulta no ambulatório de clínica médica com os olhos amarelados e com urina cor mate. Segundo informe, seu padre clínico iniciou há 12 dias com febre mal-estar, coriza e mialgia. Você viu que tudo é a mesma coisa? A hepatite aguda, ela tem um prazo de 12 dias com febre, mal-estar, coriza, mialgia, aí vem com olhos amarelados, aí vem com urina com colúria, né? Vamos continuar aqui. Depois, 2 dias depois, observou disgesias e anosmia, além de diarreia. Procurou a unidade de pronto atendimento, sendo agendado pesquisa de Covid-19, que foi realizado no quinto dia de evolução da doença, com resultado negativo. Passou a apresentar também do abdominal, especialmente um pouco no direito, fadiga vespertina. Há 2 dias observou que suas escleras ficaram amareladas, sua urina assumiu aspectos sugestivos de colúria. E foi a mesma unidade onde estava atendido inicialmente, sendo exames complementares na paciente atual, TGO, AST, né, muito aumentado, o TGP também muito aumentado, bilirrubina aumentado, fração direta aumentada, hemograma com leucopenia, linfocitose,
em razão da complementação da investigação diagnóstica, tratamento e acompanhamento. Ao exame físico, o paciente encontra-se em razoável estado geral, estando com ictéricas, escleras e mucosas sublingual ictéricas. Apresenta hepatomegalia de 13 centímetros de extensão ao nível da linha hemicapicular direita, dolorosa com MUF negativo. O que é isso aqui, pessoal? Hepatite viral C, autoimune. Hepatite B, né, gente? Ó, isso aqui já entregou já, ó, drogas ilícitas. Gente, já vai vendo isso aqui para prova prática, tá, pessoal? Como que você vai perguntar? Como que tá? Você vai perguntar ao paciente assim, ei, como que foi? Qual o motivo da sua consulta? Seus olhos, você tá com icterícia? Você está se sentindo amarelado? Sua urina como que tá? Ela tá mais escura? Suas fezes estão mais esbranquiçadas? Você percebeu que tá tendo uma dor na região superior do abdômen? Entendeu? Você tem que, tipo, aponta o dedo onde você está sentindo a dor, entendeu? 2020, bora, revalida. Um homem de 50 anos, de 50 anos de idade realiza investigação ambulatorial devido ao aumento das transaminases TGOTGP, evidenciando o exame de rotina, conforme consome 5 latas de cerveja diariamente e nega o uso de bebida alcoólica. Não apresenta queixas. Os exames laboratoriais solicitados pela investigação demonstraram que o que está apresentando no quadro a seguir. Aspectos clínicos laboratoriais diagnósticos condutos nesse momento devem ser, ó, HBsAg positivo, HBC é, positivo. HBC negativos aqui, então quer dizer que o hepatite B não é aguda, tá bom? Ela é crônica. HBS negativo, HBC positivo, HDV. O que que esse paciente tem? Ó, HBsAg e HBC total, né, positivo. E uma pessoa que é etilista crônica. Hepatite B crônica, iniciar a vacinação, hepatite B aguda, hepatite C curada e hepatite B crônica. Orientar a interrupção do etilismo, né? Isso aí, galera. Bora passar. 2017, outra vez essa questão, gente. Vamos ler juntos. 2017, ao vivo, galera, ao vivo. Não desanime. Se você chegou até aqui, diga sim. Hashtag parabéns. Que hoje é meu aniversário. Hoje é um dia feliz para mim. Espero que seja para você também. Você está fazendo questões aqui comigo. Vamos ler juntos essa questão enorme do Revalida INEP 2017. Um homem com 25 anos de idade é atendido na unidade básica de saúde com queixa de febre não aferida associada a mialgia, edema perimaleolar, duas cruzes em quatro, 2 semanas, quando foi submetido ao exame sedimentário urinário com o seguinte resultado: hematura microscópica com cilindros hemáticos leucocitários. Durante a anamnese, o paciente relatou que os sintomas apareceram após forte chuva ocorrida em seu bairro, que precisou retirar a água que entrava na sua casa. Interrogado quanto ao uso de preservativos, referiu julgá-lo desnecessário, pois tinha uma única parceira que conhecia desde sua infância. Mediante os fatos relatados, o médico solicitou alguns exames laboratoriais que retornassem em uma semana. No retorno, o paciente queixou de intensas dores nas articulações de joelhos, punhos e mãos. O exame físico evidenciou o paciente levemente ictérico com discreto edema de punho direito, leve dor em pulmão direito e uma ponta do braço palpáveis. É, Hemácias normais, hemoglobina normal, hematócrito normal, leucócito normal, plaquetas normais, TGO, TGP aumentado, bilirrubina aumentada. E agora vamos aqui, né? Vamos aqui. Ó, hepatite A, né? Positivo, quer dizer que já teve, né? Anti-HB, HBsAg positivo, quer dizer que é hepatite B. Anti-HBS quer dizer que não está replicando, né? Anti-HBC HBC quer dizer que é crônico e agudo ao mesmo tempo, que o IgM está positivo, né? Anti-HBE, né?
Negativo não está replicando. E é isso. O que que é isso aqui, gente? Isso é uma questão muito conceitual. Eu não, tipo assim, eu sou mais a questão caso clínico. É que como revalida ele mais cobra, né? 80% da prova é desse jeito, né? Mas aqueles 20% é danadinho. Vamos continuar aqui. 2020, revalida INEP, uma escolar com 7 anos de idade foi levada para atendimento pronto-socorro após episódio de violência sexual. Uma criança de 7 anos, viu? A criança, no dia anterior, foi deixada aos cuidados do primo com 18 anos de idade para que os pais pudessem trabalhar. No dia seguinte, pela manhã, a mãe notou que a criança estava chorosa, com presença de sangue em roupas íntimas e ferimento na região anal. Gente, que situação, né? Durante o atendimento, a criança informou que seu primo introduziu o pênis no seu orifício anal, que tem acontecido há um ano. A caderneta da vacinação encontra-se completa. Durante o exame físico, a criança mostra em bom estado geral, mas bastante assustada, com sinais estáveis, sinais vitais estáveis e presente laceração na região anal. Anti-KBS negativo. Porém, enquanto se for agido, qual é a segunda linha de cuidado integral à saúde das crianças em situações de violência? Qual a profilaxia para hepatite B? Nova série de vacinação de anti-hepatite B, 3 doses, acompanhamento clínico sem medidas específicas, 2 doses de hemoglobina humana, anti-hepatite B e uma dose de hemoglobina humana, anti-hepatite B. Gente, a vacinação sempre vai ser o mais recomendado, né? Mas imunoglobulina é se for nas primeiras 48 horas, né? Primeiros 14 dias, não me lembro. Depois eu tenho que rever. Vamos continuando ao vivo. Ao vivo, bora continuar. 2022. Um homem com 32 anos de idade, usuário de drogas ilícitas injetáveis. Você sabe, né, que eu sempre marco essa parte aqui. Comparece à consulta de ambulatorial em clínica médica com queixa de fadiga importante do abdominal e empocando direito que teve início há uma semana. Sempre é tipo assim, uma semana, 12 dias, você percebeu, né? Refere que há 2 dias antes do início desses sintomas apresentou febre, artralgias, exantema leve, que desaparecendo, ficando os olhos amarelados e urina escura. Sempre é assim, né? Febre, artralgia, exantema, icterícia, urina escura, né? Colúria. Relata que esses últimos sinais apareceram simultaneamente à melhora da febre, que persistiu por alguns dias. Nos últimos dias passou a ter apenas fadiga do abdominal. Nega as náuseas, vômitos, diarreia, sangramento e afirma conseguir ingerir líquidos e alimentos por via oral de forma normal. Nega ter comorbidades prévias significativas e sua história familiar não é relevante. Além do uso de doenças ilícitas injetáveis, o paciente tabagista, 10 maços ao ano e etilícia social de fermentados. Ao exame físico, encontra-se regular estado geral com faces de doença aguda, levemente quitéricos nas escleras, corado hidratado, cianóticos, afebril, sem equimoses ou petequias. O aparelho cardiovascular e respiratório sem anormalidade, abdômen doloroso, a palpação de pulmão direito, sendo o fígado palpável 3 centímetros revolto costal na linha clavicular da borda romba, consistência habitual do espaço traube livre. Ó, TGO, TGP, muito aumentado, bilirrubina aumentada, fosfatase aumentada, é, gama GT aumentado, INR normal e PTTA também está normal. Considerando a principal hipótese diagnóstica e tratamento indicado. Pessoal, o que que é isso aqui? Hepatite B aguda, né, pessoal? É o que está acontecendo com esse paciente aqui, é algo muito agudo. Uma semana. Se falasse, tipo assim, esse paciente está há 6 meses crônica. Hepatite C é outra coisa. Hepatite alcoólica aguda também é outra coisa, tá bom? Se tá falando que ele é injetável, é diferente, né? Vamos continuar aqui, 220. 2016 revalida.
Durante uma campanha de prevenção de acidentes ocupacionais em ambiente hospitalar, uma mulher com 32 anos de idade, auxiliar de enfermagem, foi submetida a sorologia de hepatite C por teste rápido presencial, relatando um reativo. Está ansiosa, pois não entende bem qual tal resultado significa, que não sente nada, não tem ideia como foi contaminado. É referenciado ao Serviço de Apoio ao Trabalhador, SAT, no ambulatório do hospital onde trabalha. Na primeira etapa de investigação, além de responder as dúvidas que a paciente que apresentar, qual durante o atendimento é necessário que o médico SAT priorize. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa da prova prática. Vamos dizer que você pode cair numa estação, numa rádio, e você vai ter que explicar sobre a hepatite C, como que funciona, como que trata, ou você vai pegar um paciente com hepatite C também, como que você vai, quais exames que você vai pedir, tá bom? Então vamos ver aqui. A avaliação das provas de função hepática você vai ter que pedir, mas qual que você vai ter que priorizar? Vamos ver. Pesquisa de co-infecções de hepatite B e HIV, realização de genotipagem ou teste de quantificação? Quantificação, né, gente? Carga viral. Vamos passar aqui para mais um. 2013. Mulher com 48 anos de idade, durante investigação laboratorial de rotina em ambulatório de clínica médica, é surpreendida com o achado de aminotransferase cerca de 2 vezes ao limite superior da normalidade. Na investigação de órgãos e sistemas, a paciente relata apenas cansaço frequente. Foram solicitados marcadores gerais de hepatite, hepatite A não reativo, HBsAg não reativo, anti-HBC não reativo, IgG não reativo e hepatite C reativo. Diante dos resultados relacionados à investigação, vou até escrever aqui hepatite C, né, estudar. Diante dos resultados, foram adicionados à investigação a solicitação de PCR quantitativo para HCV, né? Genotipagem de HCV e ultrassonografia abdominal é indicada a vacinação de hepatite A e hepatite B. No encaminhamento da hepatologista para hepatologista, o conjunto de resultados que indicaria a opa, maior probabilidade de respostas virológicas sustentada para tratamento antiviral com ribavirina e PEG interferon RNA indetectável, menor que 2 milhões, maior que 2 milhões ou menor que 2 milhões? É menor que 2 milhões, né? Genotipagem 2, fígado com evidência de fibrose, genotipagem 1 com fibrose avançada, genotipagem 4, com fígado com esteatose. Acredito que não, né? Acredito que seja detectável mesmo. Vamos seguir aqui. 2015, revalida INEP. Vai. Uma mulher de 45 anos de idade, portadora do vírus da hepatite C, genotipo 1B, compareceu à consulta para mostrar o resultado de definir continuidade de tratamento e ela apresenta quadro de cirrose compensada de Child-Pugh, score de Child-Pugh 6. E critério de fibrose extensa. Ih, gente,
coisa, né? Desculpa, tá, pessoal? Critérios de fibrose hepática extensa sem tratamentos específicos. Prévio. Ao vivo é assim mesmo, pessoal, não tem jeito não. Na avaliação pré-tratamento, ele apresentava carga viral de 2 milhões de cópias. Foi pesquisa, terapia tripla para o vírus de hepatite C, interferon pegilado e ribavirina e tenlaprevir. A paciente está a uso de medicação há 12 semanas, carga viral de 500 cópias. Então diminuiu bastante, né? A paciente não apresenta outras infecções, com base nas diretrizes terapêuticas para hepatite C no Ministério de Saúde de 2013, conclui-se que não houve resposta tenlaprevir. Em vista disso, qual é o tratamento terapêutico recomendado? Substituir todo o esquema? Não. Substituir todo o esquema, não. Interromper todo o tratamento ou manter o tratamento? Manter o tratamento, né, pessoal? Com interferon, pegilado e ribavirina e repetir o exame carga viral na 24ª semana de tratamento. Porque está diminuindo, né, de 2 milhões para 500. Melhorou demais, né, pessoal? Bora, mais uma. E a próxima é só alegria, que vamos passear um pouco, vamos na praia, descansar. É isso aí, pessoal. Vocês têm que estudar bastante, mas vocês têm que priorizar seu descanso também, tá? Ainda mais durante a noite. O sono ele é importantíssimo. 2016, um homem com 46 anos de idade procura a unidade básica de saúde queixando de mal-estar súbito na véspera da consulta que o impossibilitou de comparecer ao trabalho. Relata já se ter ausentado outras vezes do trabalho por essa mesma razão e visa obter atestado médico. Queixa de problemas com sua chefia imediata e diz correr o risco de perder o emprego. Informa que no momento está separado de sua esposa, queixa de insônia quase todas as noites, dor no estômago ocasional, diarreia eventual, dormência nos pés, tremor nas mãos, cansado, olhos espremiados, parote aumentar de volume, telangiectasias no nariz. Ausculta cardíacas e pulmonar não apresentam normalidade. Pressão um pouco aumentada, frequência cardíaca normal, fígado palpável. Direito, leve edema perimalular bilateral. As alterações, exames laboratoriais compatíveis com esse quadro clínico. Leucocitose no hemograma, polistemia no hemograma, hipocromia no hemograma, macrocitose no hemograma. Gama GT e vamos ver aqui. Amilase lipase séricas. Amilase lipase, eu acho que não, né? Fígado. Alfa-fetoproteínas séricas. Vamos ver. T3, T4 livre, né? Tiroxina e triodotiroxina. Não, né? Gama GT. É o que tá no fígado, né? Seguimos. Mais uma. Mais uma. E agora é a última, galera. Venha comigo nessa viagem ao, até o fim. Até as 1235. Eu quero ver se, ó, se você chegou até o fim, você fala assim, ó, hashtag aprovado, tá bom? Que eu vou saber que você chegou até aqui. Vai, revalida INEP 2020. Um homem com 34 anos de idade em acompanhamento e tratamento ambulatorial há 5 anos de retocolite sedativa internado em hospital terciário para investigação diagnóstica de quadro de prurido generalizado. Seu exame físico é normal, salvo pela presença de escoriação difusa cicatriz cutânea antiga no membro inferior direito, pioderma gangrenoso. Exames laboratoriais recentes revelam níveis séricos extremamente elevados, cerca de 10 vezes acima do limite superior, normal. Força-tazacalina em níveis cerca de 2 vezes LSN da aminotransferase, sendo normais os níveis de bilirrubina. Concentrações de sanguíneas de IgG, em particular da fração IgG4, são normais e a pesquisa de anticorpo anti-mitocôndria, anti-LKM1 e anti-músculo liso se revelam negativas. Então, tudo isso que a gente nem sabe que é mais específico, tá tudo negativo. Então, quer dizer que tá uma coisa. Vamos ver, né? É solicitado uma colangiopancreatografia por ressonância magnética que revela a presença de múltiplas estenoses fibróticas nas vias biliares intrahepáticas, sendo estenoses extremiadas por dilatações saculares de áreas aparentemente normais, conferindo em aspecto de contas de rosário. Contas de rosário!
Qual é o diagnóstico colestático para esse paciente? Perihepatite aguda, cirrose biliar primária, colangite esclerosante, hepatite crônica autoimune. Gente, vocês viram que a gente fez alguma questão dessa? A gente não fez questões assim. Isso daqui é uma questão que quase não vai cair, gente. É uma questão improvável. É uma questão que está entre os 10% de questões que são de especialista. É aquela questão que fala, tipo assim, ou você já tenha visto o tema antes, ou você, ou você tem a sorte de acertar, ou você realmente erra, entendeu? Mas é por isso que eu não tô querendo desanimar vocês, porque isso aqui é uma coisa normal, errar faz parte, mas esse aqui é porque eu já vi também, né? Quem nunca fez a prova de 2020 ainda, faça. Eu prefiro impressa, tá bom? E é uma colangite esclerosante primária. Aqui cirrose biliar primária veio para dar aquela enganadinha, né? Mas não é não. Pessoal, acabou. Temos 1.235 questões ainda pela frente. Você está super bem-vindo. São 44 vídeos ao todo. Então, que Deus te abençoe, fique em paz e até a próxima. Parabéns para mim nessa data querida. Que Deus te abençoe, fique em paz e muita saúde, muita paz. Até mais.